Olá, 2001, tudo bem com vocês? Alguns de vocês eu já conheço, do nono ano, mas tem alguns de vocês que eu ainda não conheço, né? Então, para quem não conhece, meu nome é Ana Lúcia, professora de filosofia e de ensino religioso. Mas com vocês, você é professora de filosofia. Vamos falar um pouquinho de filosofia, tá bom? Então, vamos lá comigo? Olá, Terezinha. Então vamos lá. Como é que isso surgiu? Como é que surgiu a filosofia? A filosofia surgiu justamente dos embates, das dúvidas, dos questionamentos, né? Que as pessoas tinham e que tudo era explicado através de mitos. Lembrando que mitos eram explicações ou fantasia, ou científica, ou religiosas, de coisas de acontecimentos que tinham sobre a natureza. Então, algumas coisas aconteciam, tá? E eles falavam que essa explicação era. Só quem poderia dar eram os mitos. Era por causa de algum deus, Deus do trovão, Deus da chuva, Deus dos mares, né? Deus do universo, o criador do universo. Então era algum deus, né? E algumas pessoas é, duvidavam, interrogavam e ficavam pensando o porquê daqueles acontecimentos, que não é explicação só através dos mitos, para eles não bastavam. Tinha que ter uma outra explicação. Então aí surge a filosofia, né? Que ela queria ter um embasamento filosófico, ela queria ter um embasamento de ciência, de lógica, de razão, né? De cosmogonia, como que tudo começou. Como que tudo começou. E daí começaram a falar sobre os filósofos, né? Os filósofos foram os primeiros a interrogar, a não acreditar somente no que falavam. Eles queriam ter confirmação científica, tá? Então, os questionamentos é entender a realidade, questionar o mundo, né? E a necessidade de explicar o porquê das coisas. Então, a atividade filosófica é duvidar, interrogar, perguntar, até você se satisfazer com a resposta que você obtém. E os mitos eles eram insuficientes na busca do processo científico, da racionalidade. Tá? Não era possível acreditar que o Saci Pererê existia. Então, se o Saci Pererê existia, eu tinha que ter uma base que me explicasse isso, ok? Então, as explicações que eram dadas geravam dúvidas, espanto, falta de respostas, tá bom? Então, faltava isso para as pessoas. E eles começaram a querer mais, tá? Lembrando que isso tudo começou, né? Claro que teve alguns que começaram em outras regiões, mas na Grécia Antiga, não, ela era um avanço, né? Era um berço de pessoas, porque devido às viagens marítimas, viam gente de todos os lugares para a Grécia, né? O comércio era muito grande, eles tinham ampla liberdade religiosa e tinha uma ampla liberdade política. Eles não se prendiam a um tipo de religião. Então, cada pessoa podia crer nas suas coisas, né? Nos seus deuses, né? E a vida urbana, que era polis, lembra que eu falei? Polis significa cidade. A vida urbana na cidade, ela era muito rica de conhecimento, de pessoas, então vários idiomas, e isso aguçava no ser humano a vontade de saber. Né? E lembrando que na Grécia foi inventada a moeda, o uso do calendário. Então, assim, eles tinham muitas coisas e tinham muitos questionamentos. E eles não. O mito para eles já não bastava. Eles queriam. Então, se veio muitos questionamentos, né, entre o mito e a filosofia. E esses questionamentos, né, teve muitos embates. Então, assim, o mito tinha questionamento porque o homem sempre teve muitas dúvidas e não tinha resposta. Então, ele começou a buscar as respostas, mas ele queria explicações da realidade. E os mitos, eles não tinham base científica para isso. Então, o que aconteceu? Eles foram lá para a razão. Eles começaram a raciocinar mais, né? Começaram a ver como é que a cosmologia foi criada, né? O conhecimento racional, o estudo da origem de todas as coisas, da estrutura, da evolução do universo, a partir da aplicação de métodos científicos, né? E um dos grandes primeiros filósofos que a gente ouve se falar era Tales de Mileto, onde ele falava que ele considerava que a água era o elemento essencial que originava todas as coisas. E se a gente parar para pensar um pouquinho com Tales, poxa, nós precisamos de água para beber, água para cozinhar, água para plantar,
água para tomar banho. Então, assim, nosso corpo é 70% de água, o planeta Terra é 70% de água. Então, olha só, para ele a base de tudo era a água, né? O arquê, a substância que regia tudo era a água. E ele não estava tão errado, né, gente? Não estava tão errado. Então, assim, ele foi um dos primeiros filósofos que começaram esse embate. Né? E cosmogonia era um corpo de doutrinas e princípios científicos, né, gente? Que juntava religião, mitos ou científicos, né? Que se ocupavam de explicar a origem de todas as coisas do universo, né? É uma cosmogênese. Então, temos a teoria do criacionismo, temos a teoria do Big Bang, né? Temos a teoria que a Terra é redonda, temos a teoria que a Terra é plana, mas o que todas as pessoas, todos os seres humanos querem? Eles querem explicar o porquê das coisas, né? E essas explicações místicas, dos mitos, né, geravam muitas dúvidas, espanto, né, e falta de respostas. Então tá, até aqui, certo, pessoal? Vamos passar para o próximo. Então, assim, a cosmogonia, que, como eu falei, era a explicação do mundo de maneira racional, tá? E o princípio original era o princípio unitário, fundamental, o que deu início, né? O que era a physis? A physis era a natureza. Então, os primeiros filósofos foram os filósofos da natureza. Os filósofos pré-socráticos foram os filósofos da natureza. E eles procuravam explicar tudo através dos eventos da natureza. Né? Então, a ontologia é a origem do ser, da onde que o ser foi criado, né? Então, assim, o Tales de Miletos achava que tudo era água. Anaximênides, para ele a substância, o arquê, né? A substância que criou todas as coisas vinha do ar. E a gente vê que sem o ar, a gente não respira, a gente não vive. Né? Anaximandro já achava que era o apeiron, né? Que era o infinito, indeterminado, que não sabia se de onde vinha nem para onde se iria. Né? Heráclito já achava que a mudança era constante, né? Era como um fluxo de água. Você imagina você olhando para um rio e você vendo que a água vai passando e aquela água dali não é a mesma, né? Que você viu no mesmo instante, a água muda. Então ele achava que o ser humano e que as coisas do nosso planeta também eram assim. Parmênides, ele achava que a mobilidade do ser, que nós estávamos aqui como uma peça que alguém movia para acontecer as coisas, né? Empódrico já achava que eram os 4 elementos, né? Que era a junção dos 4 elementos, água, fogo, terra e ar, juntava tudo, dava-se o início de todas as coisas, era a substância que regia todas as coisas. Pitágoras já achava que tudo era números, né? Então, para onde ele olhava, ele via uma figura, ele via um triângulo, um hexágono, um retângulo, né? E que tudo para ele estava envolvido na matemática, que ele conseguia explicar tudo através da matemática. Então, para ele foi atribuído a Pitágoras o início da matemática. E Leucípido e Demócritos, né? Para eles tudo era composto por átomos, né? O átomo é a peça minúscula que regia tudo. Então, olha só para você ver o que a curiosidade humana faz com o ser humano, né? Ele faz o ser humano pensar. Então, hoje, quantos laboratórios estão buscando a cura do coronavírus? Quantos laboratórios inventaram uma vacina? Olha a luta, olha a rapidez com que chegou, né? A vacina que demorava anos e agora está gerando em poucos meses. Por quê? Porque o homem tem essa necessidade de saber o porquê das coisas, saber a origem para poder tentar chegar no final. Então, nossa aula hoje vai ficando por aqui. Eu quero que vocês copiem essas 3 artes que eu deixei aí, tá? Coloquem no caderno, passem para mim ou via celular, ou via e-mail, ou via a nossa rede social, tá? Pode ser tanto o Discord ou acho que a nossa rede social agora é o Twitch, tá? Então, pelo Twitch, vocês enviam o nome para mim, a turma, tá legal? E uma foto do que vocês copiaram no caderno, tá certo? Para eu poder ter o controle do que vocês estão fazendo em sala de aula, tá bom? Meus amores, nossa aula vai ficando por aqui. Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês. Não esqueçam de fazer o exercício que eu vou deixar lá no roteiro, no portal da escola. Tchau, tchau. Até a próxima aula.